são mais de 40 anos atuando no segmento de seguros. Eu faço parte desse grupo privilegiado dos 60 a mais, né? Eu estou com 63 anos de idade, né? Dos quais mais de 43 trabalhando nesta área de seguros, né? Primeiro junto a companhias seguradoras e depois como atuando na área de assessoria e consultoria de proteção securitária. Eu trouxe algumas informações importantes para vocês, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é que quem de vocês já levantou assim de manhã com vontade de ir ao shopping almoçar? Ninguém? E quem já levantou de manhã com vontade de comprar uma roupa nova lá no shopping ou numa loja, um vestido, um sapato? Eu já levantei também, a minha esposa, que está ali também. Né? Agora, eu quero ver quem é que vai levantar a mão. Né? Quem é que acordou de manhã e falou assim, estou com a vontade de fazer um seguro? Não, né? Pois é, que coisa interessante, né? Mas vocês vão ver que tudo isso que o professor falou, né? Sem a ferramenta do seguro, eu diria, né, que é impossível você atingir, fazer esse planejamento financeiro sem ter uma proteção securitária. A primeira observação que a gente pode fazer é o seguinte: o professor Marcelo disse o seguinte, olha, nós precisamos economizar, não é? E precisamos economizar, guardar dinheiro, para que a gente consiga ter uma reserva financeira no futuro. Perfeito? Perfeitíssimo. Muito bem. Mas e o imprevisto? Como é que fica? Qual que é o principal fator para que realmente a gente consiga atingir esses objetivos do professor Marcelo? É o tempo. É o tempo. E quem sabe do nosso tempo? Né? Graças a Deus, nós temos aí pessoas saudáveis, com 90 anos, né? Ontem mesmo vi a moça tocando acordeon, com mais de 80 anos, né? Fiquei com inveja daquele pique dela todo, né? Mas o tempo é o fator que determina tudo isso, né? Então, rapidamente, eu quero mostrar para vocês e dar dicas, porque eu sou especialista em dicas. Alguém pode já ter me ouvido na CBN, dizendo dica segura com Claudemir Rossetto, né, onde eu gravei várias dicas e tenho colocado lá todos os dias, né, 4 vezes ao dia, vocês... Né, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir Globo, né? Eu também, mas eu ouço, né? Mas vamos lá, gente. Então, está aqui. Eu coloquei aqui inicialmente, só voltando na primeira, bem rapidinho. Eu coloquei na primeira ali, que era o seguinte, seguro, ferramenta indispensável para o planejamento financeiro. Estou errado, professor? Viu? Ele fala importantíssimo, mas eu digo indispensável, tá bom? Vamos lá. O seguro é a melhor, não vou dizer, eu poderia dizer que é a única, mas vamos deixar como a melhor ferramenta para dar suporte ao seu planejamento financeiro. Não é à toa que, depois do professor, entrou o Claudemir aqui, né? Ter uma pólice significa estar preparado para o que pode dar errado. E as coisas dão errado? Acontecem. Vocês sabem por que as pessoas fazem seguro? Sabem ou não? Por uma única razão. Porque elas têm medo. Só por isso. Ninguém faz seguro porque levantei com vontade de fazer seguro. É porque as pessoas têm medo de fazer medo, né, das coisas. Então, ela faz um seguro. Medo de roubarem o carro, medo de pegar fogo na casa, medo de sofrer um acidente, medos e medos. Né? E isso aqui no Brasil. Mas, em outros países, né, as pessoas têm, além do medo,
elas têm também outros conceitos de previdências, né? Porque elas sabem que também está escrito, é bíblico, né, que o imprevisto sobrevém a todos. O imprevisto sobrevém a todos, né? Então, o seguro, ele dá estabilidade. O que é? Uma previsão, preparação para enfrentamento dos riscos. Ou seja, você se prepara para isso. Planejamento, você planeja, não é? Porque, por mais que você faça um gerenciamento de riscos, e eu vou mostrar para vocês que nós, idosos, né, corremos mais riscos em algumas situações do que jovens, principalmente quando somos condutores de veículos. Por quê? Porque tenho certeza absoluta que, como eu, né, quando eu tinha 30 anos de idade, eu tinha uma visão mais aguçada, né, as percepções. E hoje eu vejo que, às vezes, passa alguma coisa batida, não percebo alguma coisa acontecendo, né? E isso me coloca numa situação de aumento de risco, né? Eu tenho clientes que eu falo para o filho, né? Pessoas que, com mais de 85 anos, querem continuar dirigindo, por exemplo, mas não estão em condições. E sempre se envolvendo em pequenos acidentes. Falo assim, olha, convença sua mãe a deixar o carro em casa e usar o Uber, né? Por causa do risco, não só de um acidente, mas vocês vão ver a questão financeira que implica essa questão do risco, não é? Da administração do risco. Então, o enfrentamento de riscos, as despesas inesperadas, né? O professor falou muito bem. Você vai na farmácia, usa genérico, em vez de ficar comprando carro caro para pagar seguro caro, IPVA caro e dar muito dinheiro para o governo, né? Então, você compra um carro confortável, mais em conta, paga menos seguro, né? Eu acho que é assim que a gente tem que administrar, né? Nós, na nossa idade, aprendemos isso, precisamos ensinar isso para os nossos netos e filhos, né, que são difíceis de ouvir a gente. Eu sei disso porque eu tenho netos e tenho filhos também, né? E a riqueza, recomeçar de onde parou. Então, a questão da riqueza que o professor colocou, não é? Então, a sua riqueza, ela não cai do céu, a não sei que você ganhe na Mega Sena, né? Mas o seu patrimônio ele é construído ao longo do tempo, tá? E, de repente, um imprevisto acontece na sua vida. E aquele patrimônio que você construiu, ele some. Muito bem. O que o seguro pode fazer por nós? Repor aquele valor financeiro. É isso. Eu sempre digo, junto com meu filho é advogado, trabalha comigo, e diz assim, o seguro não evita. O seguro, muitas vezes, ele tem uma chargezinha, que é um guarda-chuva em cima de você. Acho que todo mundo já viu. Mas isso não é verdade. O seguro ele não evita que um sinistro aconteça. O seguro ele repõe o prejuízo que você está tendo, repõe o seu patrimônio, e você recomeça de onde parou, você não volta a zero. Então, a sua possibilidade de você alcançar o 1 milhão, ela se torna muito mais verdadeira, muito mais fácil, né? Por favor, segunda. Se eu estiver correndo, né, gente, é que eu não... Vamos lá. Eu queria trazer isso para vocês entenderem. Olha só uma coisa. Muitas vezes a pessoa só pensa na questão do seguro quando as coisas acontecem próximas a ele. O vizinho, alguém da família que aconteceu, na pandemia, não é? Nossa, preciso fazer um seguro urgente de vida, né? Seguro saúde, não é? Em 2022, gente, só para vocês terem uma ideia como realmente acontece, tomara que nunca aconteça com vocês, com familiares de vocês, mas, em 2022, o mercado segurador arrecadou 355 bilhões e pagou e devolveu à sociedade 219 bilhões. Isso são valores reais
E que, se você considerasse, assim, nossa, mas o mercado de seguros teve um ótimo lucro. Isso aqui é só o que foi pago de indenizações. Não está aqui a gestão do negócio. As despesas administrativas, pagamentos de remuneração de vendedores, etc., etc. Então, para vocês terem uma ideia, que no Brasil, não é no mundo, não, é no Brasil, né, porque no mundo os números são muito maiores. Tá? Então, só o resumo ali. Então, ou seja, 61,6% de todo o valor que as seguradoras arrecadam com seguros, ele retorna para a sociedade, garantindo a proteção financeira para pessoas e empresas. E quem está aqui vai ter a oportunidade de ouvir e passar para quem estiver próximo de vocês, familiares, né? No seguro de automóvel, eu sempre chamo a atenção de vocês para o seguro de responsabilidade civil. Na minha visão, no seguro de automóvel, a proteção mais importante é a cobertura para danos a terceiros. Por que eu digo isso? As pessoas, muitas vezes, se preocupam com o seu carro. Mas o seu carro, ele tem uma característica assim, ou ele está pago, está ali pago, ou você está pagando ele, e se você está pagando ele, e não é inadimplente, significa que aquele valor cabe no seu orçamento. Normal. Então, está equalizado a sua questão econômica, a sua questão financeira. Mas as questões, por exemplo, de você, por um azar, atropelar ou bater num desses motociclistas, que tem poucos na cidade, né? E, por um azar, você, né, nas questões dos fatores e prejuízos cognitivos que a gente tem, né, que é a diminuição da velocidade psicomotora, mudanças sensoriais, às vezes uma doença crônica, uso de medicamento, né? Então, e também eu coloquei o aumento considerável de veículos e o problema de um sistema viário que, em Londrina, é bem complexo, né? Ou vocês não acham essas rotatórias da cidade complexas de circular? São bem complicadas. Então, esses fatores, né, dentre outros, são fatores que aumentam o risco. E se você tem um carro, vamos colocar, se você tem um carro de R$100 mil, né? Você tem ideia de qual é a indenização devida, mais ou menos por morte, de vamos dizer assim, de um entregador de pizza que ganha R$2, R$3 mil, R$2 mil por mês? Se ele tiver uma idade de 35 anos, professor, o senhor que é bom de matemática, no mínimo é uma indenização de 2 vezes ou 3 vezes o valor do seu carro. 200, 300 mil reais. É só fazer a conta. 35 anos, 65 anos, são mais 30 anos, vezes 12, vezes 2 mil. É essa a questão. E se você dizer assim, mas se eu não tiver como pagar? Bom, você se torna inadimplente, tem uma ação. Mas e se você tiver patrimônio? Você vai pagar. Não tenha dúvida, porque Londrina tem uma característica interessante. Todo ano se forma, nas nossas universidades, uma quantidade bem grande de advogados. E esses advogados estão por aí, esperando uma oportunidade dessa para ir atrás de você. Tá? Então, essa dica é importante para vocês. E, dentro do seguro de automóvel, mais uma dica. A sua esposa, quando sai com o seu carro e fura o pneu, ela não precisa ligar para o senhor ir lá trocar. Ela tem um 0800, liga, a seguradora manda alguém trocar o pneu do carro dela lá. Né? Enquanto ela termina de fazer as compras, né? Vai alguém lá trocar o pneu. Né? Se der uma pane mecânica, vai sair de casa, o carro não pega, ou está na rua, liga, a seguradora manda um guincho, manda um táxi. Não é? Então, é importante você ter um seguro, mesmo que você, muitas vezes, tenha um carro mais antigo, né? Que você fala assim, não compensa fazer seguro total desse carro, né?
mas faça um seguro de responsabilidade. Porque um carro novo e um carro velho causam o mesmo dano se atropelar ou se bater em alguém, né? Então, é isso, né? São algumas dicas que eu coloquei aqui, né? Então, você tendo um seguro, você tem a possibilidade de suportar prejuízos sem ter uma reserva em dinheiro, sem se preocupar de que um acidente que pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um, vai lá consumir aquilo que o professor falou, que é a sua reserva. Muito bem. Então, importante atentar para os serviços de pneus, recarga de bateria, reboque, guincho. Então, são serviços que são agregados ao seguro e que ajudam muito, não é só quando bate o carro. Esses serviços são importantes para nós, né, para todos, mas para nós, idosos, né, troca de pneu é um negócio complicado, né? Então, vamos em frente, vamos seguir. Coloquei aqui seguro de vida. Eu vou falar só de 3 seguros só. Tá? Não se preocupe, não, que eu não vou. É só aquilo que é mais comum, que é do dia a dia. Não é? Então, nós temos lá benefício em vida ou para aqueles que ficam. É engraçado, muita gente fala assim, não vou fazer seguro, não, para não deixar dinheiro para o Ricardão. É uma bobagem tão grande, né? Porque, voltando à questão do tempo, né? Se você pensa em acumular, você precisa do tempo. Mas o tempo nosso pertence a Deus. A gente não sabe, a gente não tem bolinha de cristal, como disse a outra, né? O Lúcio Camigi, né? na palestra dele. Né? Então, você que tem hoje, como ele falou ali, por que o investimento na bolsa por que nós, que somos mais velhos, nós somos mais conservadores? Porque nós não temos tempo. Essa é a questão. Porque na bolsa você precisa ter tempo e precisa ter sangue frio, coração bom. Porque uma hora você ganha, outra hora despenca, outra hora ganha. Então, assim, quando você olha a bolsa a longo prazo, você vê que você tem ganho. Mas quando você olha ela em curto prazo, e depende da época que você olha, é um desastre, não é? Então, nós que somos 60 a mais, a gente não tem tempo, então a gente é mais conservador, porque a gente não pode perder o que a gente tem. Um jovem que está começando, ora, bola, ele tem uma vida pela frente, né? E se ele for um jovem inteligente, né, ele vai fazer uma previdência privada e vai lá. E, no momento em que esse jovem casar, ou se ele for responsável pela saúde financeira da família dele, ele vai fazer um seguro. Porque o seguro não vai trazer ele de volta para a família, mas vai representar para a família a questão financeira que ele representava, para a família dele. Então, ele vai fazer falta, claro, como filho, como esposo, vai, mas a parte financeira que ele representava vai continuar mantendo o filho dele na escola, né? Dar oportunidade para a mulher dele, que cuidava do filho, agora se preparar com 1 ou 2 ou 3 anos para poder assumir uma atividade profissional, se não tiver. Então, essa é uma importância do seguro de vida, né? E nós, jovens de 60 anos, não podemos dizer que nós não podemos mais fazer seguro, não. Podemos fazer seguro de acidentes, porque nós estamos muito sujeitos a acidentes. Porque as seguradoras não querem mais fazer seguro de vida para nós, assim, né? A não ser que a gente esteja muito, muito bem. Mas, normalmente, a gente tem algumas comorbidades. E a seguradora, isso aqui, não vai. Mas seguro de acidentes dá para fazer até os 85 anos. Né? Então, vamos em frente aqui, seguindo aí com a próxima. Isso é importante, gente. A responsabilidade familiar, né? Então, danos corporais e materiais, dentro e fora da residência. Né? O que acontece? Novamente, voltando à questão da responsabilidade, agora não falando de carro, falando, por exemplo, de quem mora em edifício, por exemplo. Preciso de um óculos. Tá bom, beleza. De quem mora em edifício, por exemplo. Se pega fogo no seu apartamento, por um descuido seu, você é responsável pelos danos que você causa.
Se você esquece, isso pode acontecer com a gente, o Chiroma não está aqui, mas o Luiz Chiroma, essa semana, falou para mim, Claudemir, eu estava no primeiro andar da minha casa, desci para pegar água, coloquei para encher o copo de água e fui no banheiro. Quando voltei, esqueci e subi. Alagou a casa dele inteira. Eu falei, Chiroma, ainda bem que você mora numa casa, lá no condomínio. Se você morasse no edifício, você ia alagar a sua cozinha, ia estourar o gesso do vizinho de baixo. E isso tudo é responsabilidade civil, né? Quem tem um animalzinho de estimação, esse animalzinho brincando com uma criança, já aconteceu com um cliente meu, né? Machucou o olho, foi para o hospital, gastou uma grana de uma brincadeira de um cachorrinho com uma criança. Acontece, né? Então, incêndio provocado por equipamento de eletrodoméstico ligado, maior preocupação da minha esposa. A gente esquece. Ferro de passar, esquece. Esquece secador, esquece um monte de coisa. Alagamento por esquecimento de torneiras abertas, tubulações, quem mora em apartamento. Animais de estimação, queda de objeto de sacada. Tudo isso, gente, tem no seguro de residência, que custa R$200 por ano, R$100 por ano. Para que você vai expor o seu patrimônio? Né? Então, isso é planejamento. Por isso que eu falo, a ferramenta importante, essencial, para tudo isso que o professor colocou, é o seguro. Continuando. Seguro residencial, acho que todo mundo aqui sabe, conhece, eu só quero dar alguma dica. Né? No seguro residencial, tem um serviço de assistência. Então, eu queria lembrar aqui para vocês, muitos de vocês devem lembrar do apresentador Gugu Liberato. Sabe como é que ele morreu? Por que ele morreu? Porque ele resolveu arrumar um ar-condicionado. Outro dia, hoje mesmo, um amigo meu, cujo pai faleceu, hoje de manhã, fui no velório, ele falou assim, meu pai, até o ano passado, Claudemir, estava com 85, o ano passado estava com 84, 83. Um ano atrás, ele subia no telhado para trocar telha. E está assim, de idosos ninja, que acha... né? Então, e acha que pode. Então, assim, gente, não precisa. A esposa não precisa esperar o marido chegar em casa e falar para ele assim, sábado você vai trocar a lâmpada, arrumar a torneira e desentupir o ralo. Aí ele fica bravo, né? Fala assim, não, liga no 0800 da seguradora, ele manda lá alguém de confiança, sob responsabilidade da seguradora, que vai fazer tudo. Aí, no sábado, o senhor pega o marido, leva no shopping para comer aquela comidinha japonesa gostosa lá no din-din, muito bom. É isso aí, tá? É uma dica segura para vocês, gente. Isso é muito importante. Todo seguro de residência tem. Quem tem seguro de residência, dá uma olhadinha que tem. E quem não tem, procura fazer. Só já para ir encerrando, olha só a quantidade de serviços que tem no seguro. Chaveiro, encanador, desentupimento, conserto de eletrodoméstico. O segurador não paga a peça, mas paga a mão de obra, manda alguém lá. Hoje, se você pedir para alguém na sua casa ver sua máquina de lavar, só para ir, ele cobra quase R$100, só para ir, para fazer um orçamento. Você tem isso tudo gratuito, gratuito entre aspas, você pagou o seguro, mas você tem tudo isso, né? A instalação de quadro, fixação de suporte de televisão, colocação daquelas barras de segurança em banheiro, tudo isso é pacote de serviço de assistência. Olha lá, check-up idoso. Isso aqui é de uma seguradora, não quis trazer o nome de seguradora. Nem todas têm tudo isso, mas no mercado tem, e é uma das seguradoras que vende o seguro mais barato. Mas olha só, né? Então, o que resumidamente significa isso? É uma mão de obra especializada e confiável, sob responsabilidade e garantia da seguradora. Então, se alguém for lá e não fizer bem feito, você liga para a seguradora, ela vai mandar outro para consertar. E a responsabilidade é dela. Os serviços são disponíveis 24 horas. Redução de risco de acidentes, escrevi Gugu ali para lembrar, né? Assim o senhor não vai ficar exposto, não vai cair do telhado, né? Nem cair da escada, vai estar sempre bonitão assim. Redução de custos de manutenção, porque isso também é redução de custos. Você paga o seguro para proteger a sua casa, esquecer o ferro lá e pegar fogo na casa, né? Pode acontecer. E resolver problemas sem ter que
sem ter que esperar o tempo livre do marido, né? É isso, para não judiar do marido, né? E, por fim, seguro viagem. Não vá. O senhor que viaja muito para a Europa, Terra Santa, sei lá, né, vai para todo lugar, não faça uma viagem sem fazer um seguro viagem. Por quê? Nós, na nossa idade, vamos para a Europa. A Europa, o senhor sabe, é cheio de escada para tudo quanto é lado, sobe e desce, aquelas escadas e tal. Acontece um acidente, né? E aí fica tudo muito caro, porque lá não tem SUS, né? Lá é tudo particular. E quando sabe que o senhor está de férias, passeando na Europa, esse rapaz tem dinheiro, então é mais caro ainda, né? Então, já encerrando, né? Então, até 79 anos o senhor pode viajar, depois tem que ficar em casa. A seguradora só faz até 79 anos, daí depois é por conta e risco de quem viaja, né? Mesmo com pré-existência. Se você tem uma pré-existência, mas já fazem 6 meses que está estável, tranquilo. E aí vai, lesões, tratamento médico, hospitalização, medicamento, emergência odontológica, né? Já aconteceu vários, transporte de emergência aéreo, terrestre, etc, etc. Então, muito importante, gente. Isso daí significa previdência, cuidado, né? Para não expor o patrimônio que você conquistou, porque um acidente desse pode, brincando, custar 50 mil euros e por aí afora, né? Terminando? Ok. Aí foi colocado, como acumular 1 milhão em um dia? Né? Aí é o seguinte, ganhando na Mega Sena, né? Mas também tem uma apólice de seguro que, eventualmente, vai colocar 1 milhão na sua conta, né? Ou da sua empresa, né? Para repor um prejuízo, né? Para pagar um dano. Era isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero ter somado um conhecimento sobre a importância do seguro na nossa vida. Muito obrigado.